Um milionário bem-sucedido decide acompanhar sua jovem namorada para um almoço aparentemente inocente na casa dos sogros. Mas ao chegar, é tomado por um choque avassalador. A responsável pela cozinha, que o encara em silêncio com olhos cheios de memórias e ressentimento, é ninguém menos que sua ex-esposa. A mulher com quem compartilhou uma vida, sonhos e uma separação marcada por cicatrizes profundas. O passado e o presente colidem em um único olhar, transformando aquele almoço familiar em um campo minado de emoções não resolvidas. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol carioca rompia as nuvens delicadas, lançando raios quentes sobre as ruas elegantes de Ipanema. Tomás Pereira guiava seu Mercedes S-Class prata pelas alamedas arborizadas com magnólias em plena floração. Suas mãos, apertadas no volante, um pouco mais forte que o normal, denunciavam a tensão que ele tentava esconder. Sentada ao lado, Júlia Campos, uma aspirante a designer de interiores de 26 anos, ajustava nervosamente seu lenço de seda. Seus dedos finos, adornados apenas com um delicado anel de safira, presente de Tomás no 3º mês de namoro, tremiam levemente. A primeira visita aos pais sempre era estressante. Mas no caso da família Campos, a aposta parecia particularmente alta. Vai dar tudo certo, disse Tomás, lançando-lhe aquele meio sorriso característico que sempre funcionava como um ímã em seus clientes e sócios. Seus pais não podem ser piores que o Conselho Municipal de Urbanismo do Rio. Júlia sorriu fracamente. Você não conhece meu pai. Ele pode ser mais exigente que todos os conselhos juntos. Tomás se conteve. Aos 42 anos, ele tinha experiência suficiente para saber quando era melhor ficar calado. Sua empresa, a Pereira Desenvolvimento, acabava de concluir a construção de um luxuoso condomínio no centro da cidade, e seu portfólio de projetos se estendia de Salvador a Porto Alegre. Mas todos esses sucessos, toda a fortuna que acumulara nos últimos 15 anos, às vezes pareciam insignificantes diante dos olhares que recebia dos representantes da velha elite carioca. Eles viraram em uma alameda particular que levava à mansão dos Campos. A clássica construção modernista, cercada por um jardim impecavelmente cuidado, emanava elegância discreta. Tomás lembrou-se involuntariamente de seu primeiro apartamento, um pequeno quarto em Copacabana que ele alugou no início da carreira. Apertou o volante com mais força. Na cozinha da mansão dos Campos, Ana Silva, antes Ana Pereira, finalizava os preparativos para o almoço. Seus movimentos eram precisos e seguros, totalmente diferentes dos de 2 anos atrás, quando ela cozinhara pela última vez em sua casa. A cozinha era seu novo reino, o lugar onde ela encontrara sentido após o divórcio, que lhe tirara não apenas o sobrenome, mas também a autoestima. O suave ronco do motor do carro de luxo rompeu o zumbido do ar-condicionado. Ana parou por um instante, mas não se aproximou da janela. Não precisava. Conhecia aquele som muito bem. Afinal, ela mesma escolhera aquele carro para Tomás em seu 40º aniversário, quando ainda eram casados. A senhora Campos, uma elegante mulher na casa dos 50 anos, entrou na cozinha. Ana, como estão os preparativos? A filha acabou de chegar com seu amigo. A última palavra pairou no ar como um ponto de interrogação. Tudo está pronto, senhora. A sopa cremosa de aspargos brancos com trufas será servida em 10 minutos e o pato já está no forno. Excelente. Júlia mencionou que seu parceiro é um apreciador da boa cozinha. Parece que ele administra alguns restaurantes em seus hotéis. Ana acenou com a cabeça, concentrando-se na decoração da entrada. Suas mãos não tremiam, embora seu coração batesse como um martelo.
Em breve, ela estaria cara a cara com o homem que 2 anos antes era o centro de seu mundo. Com o homem pelo qual ela havia renunciado à sua própria carreira em consultoria para apoiar seus sonhos de império imobiliário. O som de passos sobre o piso de mármore, vozes na sala, jovem, feminina, cheia de entusiasmo, e aquela outra, profunda, confiante. Ana sentiu o mundo ao seu redor desacelerar. Sabia que a qualquer momento a porta da cozinha se abriria, que ela teria que manter a calma e o profissionalismo. Tomás entrou na cozinha, guiado pela senhora Campos, que queria mostrar-lhe a vista do jardim. Seu olhar primeiro caiu sobre as taças de cristal sobre a ilha da cozinha, depois se moveu em direção ao forno, para finalmente pousar na figura com o uniforme profissional de chefe. Seus olhares se encontraram. O tempo parou por uma fração de segundo. Ana viu suas pupilas se dilatarem em choque, como seu sorriso confiante desaparecia, dando lugar a uma expressão de descrença. Tomás abriu a boca, mas nenhum som saiu. "Ah, esta é nossa nova chefe, Ana Silva", apresentou-a a senhora Campos, alheia à tensão eletrizante que enchia o ambiente. Ela trabalhou em vários restaurantes renomados da cidade. "Prazer em conhecê-la", disse Ana, e sua voz soou surpreendentemente calma. Profissionalmente, como se os últimos 10 anos de seu casamento fossem apenas um sonho distante. Tomás piscou, tentando recuperar o equilíbrio. "Sim, o prazer é meu", conseguiu dizer, e sua voz soou estranha até para ele mesmo. Naquele mesmo instante, Júlia entrou na cozinha, irradiando juventude e entusiasmo. "Ai, estou ansiosa pelo almoço. Mamãe disse que a senhora é uma verdadeira mestre na cozinha." Ana sorriu sem olhar para Tomás. "Espero que os pratos de hoje atendam às expectativas." O sol da primavera que entrava pelas grandes janelas da cozinha iluminava a cena, criando uma imagem surreal. O ex-marido, sua jovem noiva e a mulher que outrora dividira tudo com ele, agora transformada em parte invisível da equipe. Ao longe, ouvia-se o canto dos pássaros no jardim, totalmente alheios ao drama que começava naquela elegante mansão carioca. A sala de jantar dos Campos era espaçosa e iluminada, mobiliada com o requintado bom gosto característico das mansões cariocas. De antes da guerra, um lustre de cristal lançava uma luz suave sobre a mesa de mogno, onde estavam sentadas 5 pessoas. Tomás, sentado entre Júlia e sua mãe, sentia-se como em um interrogatório. O senhor Campos, um banqueiro aposentado com têmporas grisalhas e um olhar penetrante, ocupava o lugar à cabeceira da mesa. "Então, senhor Pereira", começou o homem mais velho, enquanto Ana colocava discretamente o primeiro prato diante deles. "Ouvi dizer que o senhor planeja um novo investimento em Ipanema?" Tomás percebeu que a mão de Ana tremeu levemente ao colocar o prato de creme de aspargos diante dele. O aroma de trufas atingiu suas narinas, evocando lembranças indesejadas de seus jantares em Paris, onde Ana experimentara pela primeira vez essa combinação de sabores. "Sim", respondeu, tentando se concentrar na conversa. "A Pereira Desenvolvimento está preparando o projeto de um complexo residencial e comercial. Será nosso maior investimento até hoje." "Fascinante", resmungou o Sr. Campos, examinando sua sopa com a atenção de um conhecedor. "Esta sopa está deliciosa. Teremos que agradecer à chefe mais tarde." Júlia balançou a cabeça entusiasticamente. "Com certeza. Este creme está perfeitamente equilibrado. Sinto uma leve nota de tomilho e um pouco de pimenta branca", acrescentou Tomás automaticamente, arrependendo-se imediatamente de sua declaração. Ana sempre adicionava uma pitada de pimenta branca aos cremes de legumes. Era seu segredo, que ele conhecera durante o casamento. A senhora Campos arqueou uma sobrancelha. "O senhor é um conhecedor de culinária?"
interesso-me por gastronomia. Afinal, administro alguns restaurantes em meus hotéis, respondeu evasivamente, sentindo o olhar de Júlia sobre si. Ana, enquanto isso, voltou para a cozinha, onde se encostou pesadamente na bancada. Seu coração batia como um martelo. Preparar aquele almoço exigira todas as suas forças. Cada movimento, cada gesto tinha que ser perfeito, não apenas por causa de seu profissionalismo, mas também para esconder a tempestade de emoções que se agitava em seu interior. Na sala de jantar, a conversa mudou para o mercado imobiliário. O Sr. Campos demonstrou estar bem informado sobre o setor. Ouvi dizer que a construtora Norte também tem planos para o terreno perto do seu projeto, disse ele, observando a reação de Tomás. Seu diretor, André Souza, é um velho amigo meu da época do banco. Tomás sentiu o estômago se contrair. A construtora Norte era sua maior rival, e o projeto mencionado por Campos poderia ameaçar seriamente seus planos. Sim, ouvi alguns boatos, respondeu diplomaticamente. Pai, por favor, talvez não devêssemos falar de negócios durante o almoço? Interrompeu Júlia, colocando a mão no braço de Tomás. Tomás me contou que acabou de voltar de Milão, onde viu as últimas tendências em arquitetura de interiores. Foi muito inspirador para meu trabalho. Ana, que acabara de entrar para recolher os pratos vazios, soltou um pequeno riso abafado. Milão era a cidade deles. Eles passaram a lua de mel lá, e depois Tomás sempre a levava para lá em seu aniversário. E agora ele ia para lá com outra mulher, mostrando-lhe os mesmos lugares, as mesmas vistas. Tudo bem? Perguntou a senhora Campos, ouvindo aquele som abafado. Sim, desculpe, uma pequena alergia, respondeu Ana profissionalmente, recolhendo os pratos com a graça que disfarçava seu conflito interior. Falando em design de interiores, continuou a senhora Campos, Júlia mencionou que vocês estão planejando um projeto conjunto? Um prédio com as soluções criadas por ela? Tomás acenou com a cabeça, grato pela mudança de assunto. Sim, Júlia tem uma visão nova do design. Sua ideia de luxo sustentável se encaixa perfeitamente na filosofia da minha empresa. Ana, ao se retirar para a cozinha, lembrou-se de sua última discussão antes do divórcio. Tomás gritara que suas ideias de soluções ecológicas em seus projetos eram ingênuas e impraticáveis, e agora estava sentado ali, elogiando conceitos semelhantes de sua nova parceira. Na cozinha, Ana começou a preparar o prato principal, pato ao molho de laranja com legumes caramelizados. Era o prato predileto dele, que ela preparava para ocasiões especiais. Por que ela o escolhera hoje? Talvez parte dela quisesse mostrar a ele o que ele havia perdido. Ou talvez fosse simplesmente sua maneira de recuperar o controle, mostrar que ela ainda era mestre em sua área, mesmo que sua vida pessoal tivesse desmoronado. Da sala de jantar, chegavam vozes abafadas e risos ocasionais de Júlia. Ana se lembrou de como ela também costumava rir àquela mesa quando jantavam com amigos, como Tomás a olhava com orgulho quando ela falava de seus sucessos na empresa de consultoria. Antes de pedir que ela largasse o emprego, antes de convencê-la de que ela deveria se concentrar em apoiar sua carreira. O som de uma mensagem de texto a interrompeu. Era uma mensagem do proprietário de um restaurante para o qual ela às vezes trabalhava. Ele queria que ela preparasse um jantar para um grupo de investidores na semana seguinte. Da construtora Norte. Ana olhou em direção à sala de jantar, onde Tomás falava sobre seus planos de expansão da empresa. Ela sabia mais do que qualquer um àquela mesa poderia imaginar. E esse conhecimento era tanto uma maldição quanto uma arma potencial. O pato no forno começou a encher a cozinha com seu aroma apetitoso. Ana se endireitou, ajustou o avental e começou a preparar os pratos para servir.
O profissionalismo era seu escudo, sua nova identidade. Ela não permitiria que o passado lhe roubasse essa força recém-descoberta. E Tomás, bem, ele teria que aprender a viver com a consciência de que sua ex-esposa conhecia todos os seus segredos, inclusive como ele gosta do pato temperado. O sol da tarde lançava longas sombras no jardim da mansão dos Campos quando o grupo se mudou para o terraço após o almoço. Ana estava limpando a cozinha, ouvindo os sons da conversa vindos da porta entreaberta. Uma brisa suave de primavera trazia o perfume das jasmim e fragmentos de conversação. Devo admitir que há muito tempo não comia um pato tão delicioso, dizia a senhora Campos, saboreando o vinho. Ana, chamou através da porta aberta. Por favor, junte-se a nós por um momento. Ana parou com um prato na mão. Ela não esperava por isso. Lentamente, ela colocou a travessa e enxugou as mãos no avental. Tomás, que estava tendo uma conversa animada com o senhor Campos, parou no meio da frase. Sim, senhora. Ana saiu para o terraço, tentando manter a distância profissional. Tem que nos contar o segredo desse molho de laranja. Júlia adora cozinhar. Talvez a senhora pudesse dar algumas aulas a ela? Júlia bateu palmas entusiasticamente. Ah, seria maravilhoso! Sempre quis aprender a cozinhar profissionalmente. Não é, querido? Disse-se para Tomás. Tomás engasgou com o vinho. Talvez primeiro termine seu curso de design de interiores? Sugeriu, tentando manter a calma. Mas eu quase terminei. Júlia fez um biquinho encantador. Além disso, isso não conflitaria com minhas aulas. Senhora Ana, a senhora teria tempo para aulas particulares? Ana lançou um breve olhar para Tomás, percebendo a tensão em sua mandíbula. Bem, no momento estou bastante ocupada. Trabalho para alguns clientes fixos. Inclusive para o Souza da Construtora Norte, não é? Interrompeu de repente o senhor Campos e seus olhos brilharam de interesse. Tomás virou a cabeça bruscamente em direção a Ana. Ele sabia que seu maior concorrente organizava regularmente jantares para potenciais investidores. Será que Ana... Às vezes, respondeu evasivamente Ana. Tenho obrigação de manter a discrição profissional. O senhor Campos sorriu significativamente. Claro, claro. Mas talvez a senhora queira preparar um jantar para meus sócios na próxima semana? Tomás também estará presente, certo? Dirigiu-se ao futuro genro. Ana sentiu seu coração acelerar. Outro jantar com Tomás? E na presença de pessoas que poderiam investir em seu projeto? Eram muitas coincidências. Com prazer, respondeu automaticamente, seu profissionalismo superando as emoções. Prepararei um cardápio apropriado. Ótima! Júlia bateu palmas. Podemos marcar a primeira aula na ocasião? Sempre sonhei em ter meu próprio restaurante, mas meus pais insistiram que eu fizesse algo mais sério. Administrar um restaurante é um negócio muito sério, disse Ana, sem conseguir conter uma nota de amargura em sua voz. Requer não apenas talento culinário, mas também faro para negócios. Tomás mexeu-se inquieto na cadeira. Ele se lembrou de como Ana tentara convencê-lo a investir em um restaurante 3 anos antes. Na época, ele zombara de sua ideia, considerando-a um sonho impraticável de dona de casa. Oh, a senhora parece ter experiência nisso, observou a senhora Campos. Digamos que sim, Ana sorriu enigmaticamente. Em uma vida passada, gerenciava grandes projetos. Sério? Júlia inclinou-se para a frente com interesse. O que a fez mudar de carreira? A vida às vezes nos leva por caminhos inesperados, respondeu Ana, olhando diretamente nos olhos de Tomás. Às vezes, o que parece um fracasso se revela uma bênção. Tomás sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ana estaria planejando usar sua posição para prejudicar seus interesses? A presença dela na casa dos Campos era coincidência ou parte de um plano maior? Falando em caminhos inesperados, o senhor Campos pousou a taça.
Ouvi dizer que seu último projeto no centro encontrou algumas dificuldades. Tomás ficou rígido. Como Campos sabia dos problemas com as licenças? Essas informações ainda não eram públicas. Pequenos atrasos administrativos, respondeu evasivamente. Nada que não possa ser resolvido. Resmungou o homem mais velho. Sabe, tenho algumas conexões na prefeitura. Posso ajudar? Júlia bateu palmas alegremente. Pai, seria ótimo. Tomás acabou de me contar sobre seus planos de expansão desse projeto. Ana, que acabara de entrar para recolher os pratos, observava a troca de olhares com crescente preocupação. Ela conhecia aquele brilho no olho do Sr. Campos. Era a mesma expressão que ela via nos tubarões dos negócios, quando eles sentiam a fraqueza de um concorrente. Preciso voltar para a cozinha, disse ela baixinho. A sobremesa será servida em 15 minutos. A caminho da cozinha, ela parou por um instante na sombra da marquise. Através da porta de vidro, ela viu Tomás gesticulando, explicando algo ao Sr. Campos. O mesmo entusiasmo, o mesmo carisma que outrora a cativara. Mas agora, ela também via algo mais. A desesperança escondida atrás de uma fachada confiante. Em sua bolsa estava o celular com a mensagem de Souza. Uma proposta de colaboração permanente, dinheiro muito maior do que antes e acesso a informações que poderiam mudar o equilíbrio de poder no mercado imobiliário carioca. Ana suspirou pesadamente e voltou para a cozinha. A sobremesa, mousse de chocolate com cerejas em calda, esperava para ser servida. Ela sabia que cada um de seus movimentos seria cuidadosamente observado. Por Tomás, pelos Campos, por Souza e ela. Ela tinha que decidir se queria ser um peão nesse jogo ou se finalmente começaria a jogar sua própria partida. Uma semana após o memorável almoço na Casa dos Campos, Ana estava na cozinha do restaurante exclusivo sob o morro, no centro do Rio, preparando-se para mais uma reunião importante. Suas mãos moviam-se mecanicamente, cortando vegetais com a precisão de um cirurgião, enquanto seus pensamentos vagavam pelos eventos dos últimos dias. Júlia ligou para ela 3 vezes, tentando marcar aulas de culinária. Todas as vezes, Ana encontrou uma desculpa: excesso de trabalho, compromissos anteriores, preparativos para eventos importantes. A verdade era que ela não conseguia suportar a ideia de passar um tempo com a mulher que havia tomado seu lugar na vida de Tomás. Chefe, um dos auxiliares de cozinha, interrompeu suas divagações. O Sr. Souza ligou. Ele quer adicionar mais 2 pessoas ao jantar de hoje. Ana acenou com a cabeça, rapidamente calculando as porções. Ela sabia que Tomás seria um dos convidados, mas não esperava que Souza convidasse mais pessoas em cima da hora. Isso não era um bom sinal. Ao mesmo tempo, a algumas quadras dali, no escritório da Pereira Desenvolvimento, Tomás examinava os documentos relativos ao seu mais novo projeto. Os números na tela do computador começaram a se desfocar diante de seus olhos. A última semana fora um pesadelo. Boatos sobre problemas com as licenças começaram a se espalhar e alguns investidores menores se retiraram do projeto. Senhor presidente, sua assistente espiou para dentro do escritório. O senhor Campos está aqui. Tomás levantou a cabeça surpreso. Ele não esperava a visita do futuro sogro. Estevão Campos entrou no escritório com passos firmes, olhando para o interior minimalista com desaprovação mal disfarçada. Impressionante, disse ele, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Moderno, estéril, exatamente como seus projetos, Tomás. A que devo essa visita? Perguntou Tomás, tentando manter um tom profissional. Vim conversar sobre o jantar de hoje. Sabe que Souza convidou representantes do Conselho de Urbanismo? Tomás sentiu o sangue esvair-se do rosto. Como? Tenho minhas fontes, sorriu Campos. Mas não é por isso que estou aqui. Quero lhe propor
uma parceria. No restaurante Sob o Morro, Ana estava finalizando os preparativos para o jantar. O cardápio estava cuidadosamente planejado. Cada prato tinha uma história a contar. Entrada, carpaccio de filé mignon com trufas e parmesão, um clássico em nova versão. Sopa, creme de cogumelos com azeite extra virgem, uma homenagem à tradição brasileira. Prato principal, robalo em molho de açafrão com risoto de cogumelos silvestres, uma fusão entre Oriente e Ocidente. Ana, uma voz familiar na porta da cozinha, a fez quase deixar cair a faca. Júlia estava na entrada, vestida com um elegante vestido preto. Senhorita Campos, o que a senhora faz aqui? Vim mais cedo. Meu pai mencionou que haveria um jantar de negócios importante. Pensei que pudesse ajudar e, de quebra, observar como a senhora trabalha. Ana suspirou internamente. Não é um bom momento? Por favor, Júlia aproximou-se. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu realmente admiro seu trabalho e quero aprender, não apenas a cozinhar. Algo no tom da jovem mulher fez Ana observá-la mais atentamente. Por trás da fachada de entusiasmo, ela viu algo familiar. A mesma fome de independência que ela própria sentira anos atrás. Tudo bem, disse ela depois de um momento. A senhora pode ficar, mas lembre-se, nesta cozinha eu dou as ordens. Enquanto isso, Tomás ouvia a proposta de Campos com uma mistura de incredulidade e cautelosa esperança. 30% das ações em troca do meu apoio e contatos? Repetiu. Essa é uma oferta bastante generosa e totalmente irrevogável, acrescentou Campos. Sob uma condição, quero total transparência. Nenhum problema oculto, nenhum segredo. Tomás sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Será que Campos sabia de algo? Será que Ana... Preciso pensar sobre isso, respondeu diplomaticamente. Você tem tempo até o fim do jantar de hoje. Campos levantou-se da poltrona. Aliás, você sabe que sua noiva está no restaurante? Agora, parece que se interessou pela culinária. Tomás amaldiçoou em voz baixa quando a porta se fechou atrás de Campos. A situação estava escapando do controle. Júlia na cozinha com Ana, Souza com o Conselho de Urbanismo, Campos com sua proposta. No restaurante, Ana estava mostrando a Júlia como cortar os vegetais corretamente. A jovem mostrou-se uma aluna esforçada. Sabe, disse Júlia, concentrada em cortar a cenoura em julienne perfeita. Às vezes me pergunto se Tomás realmente me ama ou apenas a ideia de estar comigo. Ana parou por um momento. O que a senhora quer dizer? Ele é tão perfeito. Sempre sabe o que dizer, como se comportar. Como se estivesse representando um papel em algum espetáculo. E às vezes eu o pego olhando para o horizonte com tanta tristeza, como se estivesse com saudade de algo que perdeu. Ana virou-se para esconder a expressão de seu rosto. Talvez devêssemos nos concentrar em cozinhar? Mas Júlia não se deixou abater. A senhora o entende, não é? Eu vejo isso nos olhos da senhora quando olha para ele. O mesmo tipo de compreensão. Antes que Ana pudesse responder, um garçom apareceu na cozinha. Os primeiros convidados já chegaram. O senhor Souza com a esposa e os representantes do conselho. Ana se endireitou, colocando sua máscara profissional. Ao trabalho. Júlia, se a senhora quiser ficar, por favor, coloque o avental. Esta noite será interessante. A sala particular do restaurante Sob o Morro foi se enchendo gradualmente de convidados. André Souza, presidente da construtora Norte, ocupava o lugar de honra à cabeceira da mesa. Sua figura imponente e as têmporas grisalhas lhe davam a aparência de um jogador experiente, o que ele sem dúvida era. À sua direita sentava-se a presidente do Conselho de Urbanismo, Helena Castro, uma mulher na casa dos 50 anos com olhar perspicaz e caráter inabalável. Tomás entrou por último, parando por um instante na entrada.
A visão de Júlia, com um avental de cozinheira, olhando pela porta da cozinha, foi a última coisa que ele esperava. Seus olhares se encontraram por um breve momento, antes de a jovem desaparecer de volta para a cozinha. Ah, senhor Pereira! Souza levantou-se, abrindo os braços em um gesto teatral. Por favor, temos um lugar para o senhor bem aqui, ao lado da senhora Castro. Na cozinha, Ana estava finalizando a decoração das entradas, enquanto Júlia a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Eu não sabia que ele viria, sussurrou Júlia, colocando folhas de manjericão nos pratos. Meu pai não mencionou. Neste ramo nada acontece por acaso, respondeu Ana, tentando manter a calma. Cada encontro tem seu objetivo. A primeira rodada de pratos deixou a cozinha. O carpaccio de filé chamou a atenção dos convidados, não apenas pela aparência, mas também pelo aroma de trufas recém-raladas. Esquisito, resmungou a senhora Castro, experimentando o primeiro pedaço. Quem é o chefe? Ana Silva, respondeu Souza com um sorriso significativo. Um talento extraordinário e, curiosamente, uma pessoa com um passado fascinante no mundo dos negócios. Tomás apertou os dedos na taça de vinho. Ele sabia para onde Souza estava indo. Sério? A senhora Castro arqueou uma sobrancelha. Em qual ramo, se posso perguntar? Imobiliário, respondeu Souza, sem tirar os olhos de Tomás. Na verdade, ela foi intimamente ligada a um projeto significativo no centro há alguns anos. Na cozinha, Ana estava preparando o próximo prato quando ouviu um fragmento da conversa pela porta entreaberta. Suas mãos tremeram levemente. Ana! Júlia tocou seu braço. A senhora conhecia o Tomás antes? Ana fechou os olhos por um momento. Sim, respondeu baixinho. Eu era sua esposa. Júlia recuou um passo. Seu rosto ficou pálido. O quê? Mas por que ninguém me contou? É complicado. Ana voltou ao trabalho, seus movimentos ficaram mais mecânicos. E, na verdade, irrelevante. É passado. Na sala, Souza continuou sua sutil jogada. Sabe, senhora Castro, sempre achei que os melhores projetos surgem da combinação de experiência e inovação. Por isso valorizo tanto a parceria com pessoas que entendem o valor da lealdade. Tomás pousou a taça. Se o senhor tem algo concreto para dizer, senhor Souza, diga diretamente. Ah, mas eu sempre digo diretamente. Souza sorriu abertamente. Por exemplo, direi diretamente que a documentação do seu último projeto contém algumas imprecisões, principalmente em relação ao impacto ambiental. A senhora Castro se endireitou na cadeira. Imprecisões? Naquele momento, Ana entrou na sala com o próximo prato, o creme de cogumelos. Atrás dela, Júlia carregava uma cesta de pão recém-assado. Tomás percebeu o quão semelhantes eram seus movimentos. A mesma graça, a mesma confiança na cozinha. Senhora Ana, chamou Souza, por favor, junte-se a nós por um momento. Estamos falando sobre os projetos de construção no centro. Ana parou perto da mesa. Seu rosto não traiu nenhuma emoção. Temo que meu conhecimento sobre esse assunto esteja desatualizado. Agora me especializo em outra área. Mas a senhora se lembra dos detalhes do projeto Torre d'Água? Aquele de 2023? Souza inclinou-se para a frente. Aquele que teve problemas com a fundação? Tomás sentiu o sangue esvair-se do rosto. Torre d'Água foi seu primeiro projeto independente. Um projeto que quase o levou à falência. Um projeto que só Ana conhecia. E aparentemente Souza. Júlia, atrás de Ana, observava a cena com crescente horror. De repente, todas as estranhas tensões, todas as omissões das últimas semanas começaram a formar um quadro coerente. Acho que devemos nos concentrar na comida, Ana disse calmamente. A sopa está esfriando. Claro, claro, Souza acenou com a mão. Mas talvez a senhora queira se juntar a nós depois? Tenho certeza de que a senhora Castro ficará feliz em ouvir a sua perspectiva sobre alguns assuntos.
Ana olhou diretamente nos olhos de Tomás. Nesse único olhar estava toda a história deles. Todos os sonhos, todas as decepções, todas as palavras não ditas. Meu lugar é na cozinha, respondeu finalmente. Pelo menos lá eu sei que estou criando algo valioso. Voltando para a cozinha, Ana sentiu os olhares de todos os presentes em suas costas. Júlia a seguiu, seu jovem rosto marcado por confusão e dor. Por quê? Perguntou Júlia quando ficaram sozinhas. Por que a senhora não me disse? O que isso mudaria? Ana começou a preparar os pratos para o prato principal. Cada um merece a chance de escrever sua própria história, Júlia. Mesmo que às vezes os capítulos dos outros se misturem aos nossos. Atrás da porta da cozinha, a conversa à mesa ficava cada vez mais tensa. Tomás tentava defender seu projeto, mas as palavras de Souza, como flechas bem direcionadas, atingiam os pontos mais fracos de sua armadura empresarial. E Ana estava fazendo o que aprendera a fazer de melhor, transformando sua dor em arte. Cada prato que saía de sua cozinha naquela noite era uma pequena obra-prima, perfeita, precisa e totalmente sem vestígios de como seu coração sangrava ao criá-la. A chuva começou a cair sobre o rio. Quando os últimos convidados deixavam o restaurante sob o morro, as gotas batiam nas janelas ritmicamente, como se estivessem marcando o compasso de uma melodia triste. Ana estava na cozinha vazia, colocando mecanicamente os pratos limpos. Atrás dela, Júlia estava sentada em um banquinho alto, ainda com o avental emprestado, com as mãos envoltas em torno de uma xícara de chá fria. Então é por isso que a senhora conhecia a receita do creme de aspargos, disse Júlia baixinho. E por isso sabia da pimenta branca. Ana suspirou, colocando a última panela. Passamos 10 anos juntos. Uma pessoa descobre muitos detalhes nesse tempo. Como vocês se conheceram? Ana se virou, encostando-se na bancada da cozinha. Por um momento ela hesitou em continuar a conversa. Mas nos olhos de Júlia, ela viu algo familiar. A mesma necessidade de compreensão que ela sentira 2 anos atrás. Era em Curitiba, no bairro histórico de São Francisco. Ele estava começando seu primeiro grande investimento. Uma pequena reforma de um casarão antigo. Eu tinha acabado de me formar, trabalhava como analista financeira. Nos encontramos numa cafeteria, onde ele tentava convencer o dono a vender o imóvel. E vocês se apaixonaram? Sim, Heitor. Tinha algo magnético, aquela paixão pela criação, por mudar o mundo. Ele conseguia falar sobre seus projetos de um jeito que a gente via não só prédios, mas mundos novos de possibilidades. Naquele instante, a porta da cozinha se abriu e Heitor entrou. Parou na soleira, olhando para as 2 mulheres. Seu rosto mostrava sinais de cansaço e tensão depois de um jantar complicado. Júlia, disse ele baixinho, o carro está esperando. Eu não vou com você, respondeu Júlia sem se mover. A gente precisa conversar, mas não agora, não hoje. Este não é o momento ideal para... E quando é o momento ideal, Heitor? Interrompeu ela ríspida. Quando você ia me contar? Antes ou depois do casamento? Catarina começou a se afastar em direção à despensa, mas Júlia a segurou pela mão. Por favor, fique. A senhora também faz parte dessa história. Heitor passou a mão pelo rosto. Catarina não tem nada a ver com isso. É passado. Passado? Júlia riu amargamente. O passado que pode destruir sua empresa? Eu ouvi o que o Antônio disse sobre a Torre Aquários, sobre o estudo de impacto ambiental. É manipulação, Heitor rosnou. Antônio está tentando... Tentando o quê? Catarina interrompeu, sem conseguir se conter. Dizer a verdade sobre como você encobriu os problemas na fundação, como subornou o inspetor. Júlia ficou pálida. O quê? Heitor deu um passo à frente. Você não tem direito? Eu tenho todo o direito.
Catarina se endireitou. Eu estava lá, Heitor. Ajudei você a escrever os relatórios que escondiam a verdade. Te apoiei, acreditando que você estava fazendo isso pelo nosso futuro. E depois... E depois o quê? Júlia levantou-se do banquinho. O que aconteceu? Catarina olhou para Heitor, que estava imóvel, com os punhos cerrados. Depois ele conheceu uma jovem designer de interiores numa conferência em Milão. E, de repente, a esposa dele, que conhecia todos os seus segredos, se tornou inconveniente. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Só a chuva lá fora marcava seu ritmo monótono. Não foi assim, disse Heitor finalmente. Você mudou. Você ficava falando em ética nos negócios, em responsabilidade social. Talvez porque eu vi o quanto você estava mudando. Catarina elevou a voz. Do homem que sonhava em criar espaços bonitos para as pessoas, você se tornou um caçador de oportunidades. Tudo virou números no Excel. Júlia observava a discussão com crescente pavor. Então, quando você falava sobre seus planos de construção ecológica, sobre desenvolvimento sustentável, eram minhas ideias, completou Catarina em voz baixa. Projetos que ele rejeitou como irreais quando éramos casados. Heitor se apoiou pesadamente na porta. Vocês não entendem, as duas. Nesse ramo você não sobrevive jogando limpo, todo empreiteiro. Nem todo, interrompeu Júlia. Meu pai, seu pai. Heitor riu amargamente. Você realmente acha que ele construiu sua posição sendo um santo? Sabe? Por que ele está tão interessado na minha empresa? Porque ele sabe que estou em uma situação difícil, como um tubarão que sentiu sangue na água. Catarina foi até a pia e começou a lavar os últimos copos. Seus movimentos eram calmos, metódicos, em contraste com a tempestade emocional no ambiente. Sabe o que é pior, Heitor? Disse ela sem se virar. Que eu ainda acredito que, em algum lugar dentro de você, existe aquele homem que eu amei em Curitiba, aquele que sonhava em criar, não em destruir. O som de vidro quebrando cortou o ar. Um copo escorregou das mãos de Catarina, se espatifando no chão em dezenas de cacos brilhantes. Júlia automaticamente se moveu para ajudar a limpar, mas Catarina a impediu com um gesto. Algumas coisas não se consertam, disse ela em voz baixa. Só se limpa a bagunça e começa de novo. Heitor olhou para os pedaços de vidro espalhados pelo chão, como se visse neles uma metáfora de sua vida. Aparentemente sólida, mas frágil por baixo da superfície. Ao longe, um trovão. Uma tempestade se aproximava de São Paulo. Na manhã seguinte, São Paulo estava envolta em neblina. Da janela de seu apartamento no 20º andar do edifício Itália, Heitor observava a névoa leitosa cobrindo a cidade, obscurecendo os contornos dos prédios. Seu telefone não parava de vibrar. Chamadas perdidas de Júlia, mensagens de Ricardo, e-mails de advogados. Ao mesmo tempo, Catarina caminhava pelo Parque Ibirapuera no frescor da manhã. O parque estava quase vazio naquele horário, apenas um corredor ocasional cruzando as alamedas. Ela foi até lá para organizar seus pensamentos antes da reunião para a qual havia concordado na noite anterior, com Antônio. Bom dia, dona Catarina! Ouviu atrás de si uma voz familiar. Ela se virou e viu Ricardo, que emergiu da névoa como um fantasma. O senhor por aqui nesta hora? Eu caminho todos os dias, sorriu enigmaticamente. Isso me ajuda a organizar as coisas na minha cabeça. E tem muita coisa para organizar, não é? Catarina parou perto da grade da ponte, olhando para a água. Se o senhor quer falar sobre Heitor... Eu quero falar sobre a senhora, interrompeu ele suavemente. E sobre uma certa proposta de negócios. Nos escritórios da Heitor Empreendimentos reinava o caos. A assistente de Heitor tentava controlar a situação, mas os telefones tocavam sem parar com jornalistas. Alguém aparentemente havia passado para a mídia informações sobre possíveis irregularidades na documentação ambiental. Senhor Heitor,
A jovem mulher entrou em seu escritório. A senhorita Malinovska está aqui. Júlia entrou antes que Heitor pudesse protestar. Ela parecia não ter dormido a noite toda. Conversei com meu pai, disse ela, sem rodeios. Sei da proposta que ele lhe fez e das condições. Heitor suspirou profundamente. Este não é o momento... E quando é? Interrompeu ela ríspida. Quando sua empresa quebrar? Quando Antônio assumir seus projetos? Ou quando a comissão de planejamento revogar todas as licenças? No Parque Ibirapuera, Catarina ouvia a proposta de Ricardo com crescente descrença. O senhor quer que eu seja chefe de cozinha na nova rede de restaurantes? Nos prédios da Heitor Empreendimentos? Com total controle criativo e participação na sociedade, confirmou Ricardo. Sua experiência nos negócios e talento culinário são uma combinação única. E eu gosto de investir em pessoas que têm algo a provar. E o Heitor, ele ainda não sabe, mas terá que aceitar minhas condições, se quiser salvar a empresa. Catarina sentiu um arrepio frio. O senhor está usando minha história com Heitor como ferramenta de pressão? Eu uso todos os trunfos disponíveis, respondeu com franqueza, assim como seu ex-marido fez por anos. No escritório, Heitor tentava explicar a Júlia as complexidades da situação. Seu pai não está oferecendo ajuda gratuitamente. Ele quer assumir o controle da empresa. E o que você esperava? Júlia se apoiou na escrivaninha dele. Que ninguém perceberia suas manipulações. Que você poderia construir seu império para sempre sobre mentiras? Você não entende? Não, você que não entende, interrompeu ela. Eu achei que você era diferente. Que você realmente se importava com o desenvolvimento sustentável, com a criação de algo valioso. E agora... tudo isso era apenas fachada? No parque, a névoa começou a se dissipar lentamente. Catarina e Ricardo se sentaram em um banco em frente ao Palácio do Ibirapuera. Há mais uma coisa, disse Ricardo. Antônio me fez uma proposta de compra de suas ações no Consórcio Norte. De acordo com suas informações, a senhora sabe de algumas irregularidades nos projetos de Heitor. Catarina sentiu seu coração acelerar. Então é isso? O senhor quer me usar como fonte de informações contra ele? Eu quero dar à senhora a chance de reconstruir sua vida, nas suas próprias condições. Naquele momento, o telefone dela vibrou. Uma mensagem de Júlia. Precisamos conversar, todas as 3, hoje à noite. No escritório, Heitor estava perto da janela, olhando para a paisagem da cidade que ele tentou transformar de acordo com sua visão por anos. Sabe o que a Catarina me disse quando nos divorciamos? Perguntou ele em voz baixa. Que a maior tragédia não é termos parado de nos amar, mas eu ter parado de amar quem eu era quando nos conhecemos. Júlia se aproximou dele, mas não tocou seu ombro, como faria ainda ontem. E quem você era? Um sonhador, um arquiteto que queria construir não apenas prédios, mas comunidades. Mudar a cidade para melhor. Parou, rindo amargamente. Quando isso mudou? Quando os números no Excel se tornaram mais importantes do que as pessoas? Talvez não seja tarde demais para consertar isso. Júlia olhou para ele atentamente. Meu pai, ele não é o monstro que você acha que ele é. Ele também foi um sonhador. Talvez juntos vocês pudessem... Você não entende, interrompeu Heitor. Se eu aceitar as condições dele, vou perder tudo pelo que trabalhei. E se você não aceitar, perderá muito mais. No parque, Catarina se levantou do banco, recusando a proposta de Ricardo. Eu não serei uma ferramenta no seu jogo, disse ela com firmeza. Nem o seu, nem o de Antônio. Se o senhor quer investir numa rede de restaurantes, ótimo, mas em condições justas. Ricardo sorriu com aprovação. É exatamente essa resposta que eu esperava. E exatamente por isso que eu quero trabalhar com a senhora. A névoa sobre São Paulo se dissipou completamente, revelando a cidade sob o sol. Catarina olhou para a mensagem de Júlia mais uma vez.
Talvez fosse hora de todas as cartas serem colocadas sobre a mesa. Talvez só a verdade completa pudesse libertá-los do peso do passado. A cafeteria Aconchego, no centro histórico, era um daqueles lugares que pareciam existir fora do tempo. A luz da noite penetrava pelas janelas, de vitral, projetando desenhos coloridos nas mesas. Catarina estava sentada em uma delas, automaticamente organizando os sachês de chá por cores. Um velho hábito dos tempos em que tudo em sua vida precisava ser perfeitamente organizado. Júlia foi a primeira a chegar, pontualmente às 6. Sua aparência, normalmente impecável, mostrava sinais de um longo dia. Cabelo despenteado, maquiagem levemente borrada. Atrás dela, com alguns minutos de intervalo, apareceu Heitor, que parou por um momento na porta, como se estivesse considerando fugir. Eu pedi chá para todos, disse Catarina quando eles se sentaram. Earl Grey para você, Heitor, e chá verde com jasmim para Júlia. Parece que é o seu preferido? Júlia arqueou uma sobrancelha. Como a senhora sabe? Às vezes, na cozinha, a gente ouve coisas, Catarina deu de ombros. Além disso, eu também só bebia chá verde com jasmim. Nos tempos em que eu tentava ser outra pessoa, Heitor se moveu inquieto na cadeira. Para que esta reunião? Porque temos que parar de fingir, respondeu Júlia, antes que Catarina pudesse abrir a boca. Todos nós. O senhor Antônio ligou para meu pai hoje. A comissão de planejamento está suspendendo todas as licenças para a Heitor Empreendimentos, até que sejam esclarecidas as irregularidades. Catarina observou o rosto de Heitor ficar pálido. Quanto tempo você tem antes que a mídia descubra? Talvez um dia, talvez menos. Ele esfregou as têmporas com um gesto cansado. Ricardo provavelmente já está preparando os documentos de aquisição. Meu pai não é seu inimigo, interrompeu Júlia, mas ele precisa ter certeza de que desta vez tudo será transparente. Catarina pegou sua bolsa e tirou uma pasta grossa. Por isso estamos aqui. Ela colocou os documentos na mesa. Estas são cópias de todos os documentos da época da construção da Torre Aquários, incluindo os relatórios reais sobre o estado da fundação. Heitor se endireitou bruscamente. Você guardou isso? Não só isso. Catarina olhou diretamente para seus olhos. Eu também tenho a documentação de todas as soluções criativas de contabilidade dos últimos anos do nosso casamento. E a correspondência com o inspetor de obras que fechou os olhos para os problemas da Torre Aquários. Júlia passou os dedos pelos documentos. Por quê? Por que a senhora guardou tudo isso? No começo, por vingança, admitiu honestamente Catarina. Eu queria ter uma arma contra o homem que destruiu não só nosso casamento, mas também minha confiança em mim mesma. Ela fez uma pausa tomando um gole de chá. Depois guardei como lembrete, para nunca mais permitir que ninguém assumisse o controle da minha vida. E agora? Perguntou Heitor em voz baixa. Agora, eu quero que todos nós possamos começar de novo, sem segredos, sem manipulações. Catarina espalhou os documentos na mesa. Essas são todas as cópias que tenho. Os originais estão no cofre do meu advogado, com instruções para entregá-los aos órgãos competentes se algo acontecer comigo. Isso é chantagem? Heitor apertou os punhos. Não, Catarina balançou a cabeça. É um seguro e uma chance para você fazer o que deveria ter feito anos atrás, admitir os erros e consertá-los. Júlia se inclinou sobre a mesa. O que a senhora sugere? Uma auditoria completa de todos os projetos da Heitor Empreendimentos, uma colaboração transparente com a comissão de planejamento e... Catarina hesitou por um momento, usando meu conhecimento e contatos para transformar a empresa em algo do qual todos nós possamos nos orgulhar. Por que deveríamos confiar em você? Perguntou Heitor, mas em sua voz não havia mais hostilidade, apenas cansaço. Porque ao contrário de você, Heitor, eu não tenho mais nada a perder, respondeu Catarina calmamente. Eu já perdi tudo.
minha carreira, meu casamento, minha posição social. E sabe de uma coisa? Isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Eu aprendi a construir de novo, desta vez em fundamentos sólidos. Júlia ouvia a discussão com crescente compreensão. É por isso que a senhora se tornou chefe de cozinha? Para provar para si mesma que consegue criar algo seu? Entre outras coisas, Catarina sorriu levemente. Mas principalmente porque na cozinha não há espaço para mentiras. Ou você sabe cozinhar, ou não. Ou o prato tem gosto bom, ou não. Isso foi purificador. Heitor olhava para os documentos espalhados na mesa. Cada página lhe lembrava uma decisão, um compromisso, um momento em que ele havia cruzado mais uma linha. O que você sugere concretamente? Cooperação, respondeu Catarina. Sua visão e contatos, a visão de Júlia, minha experiência em gestão e desenvolvimento sustentável, o apoio financeiro de Ricardo. Podemos criar algo realmente valioso. E Antônio? Antônio terá o que mais lhe interessa, um projeto de prestígio no centro da cidade, mas nas nossas condições, com total transparência. Júlia observava os dois com uma mistura de admiração e descrença. Isso poderia funcionar, disse ela lentamente, mas precisamos de garantias, de todos os lados. Catarina acenou com a cabeça. É por isso que eu trouxe mais alguém. Ela olhou na direção da porta, onde Ricardo apareceu. Desculpe o atraso, disse ele, aproximando-se da mesa deles. O trânsito na Avenida Paulista é horrível nessa hora. Heitor se endireitou, mas Catarina colocou a mão pacificadora sobre a mesa. Ouça ele pelo menos, disse ela em voz baixa. Às vezes, a maior coragem é admitir os erros e aceitar uma mão amiga. Lá fora, o anoitecer se instalava e as primeiras luzes se acendiam no centro histórico. São Paulo se preparava para a vida noturna, inconsciente do drama que se passava numa pequena cafeteria, onde 4 pessoas tentavam encontrar o caminho através do labirinto do passado para um futuro melhor. No dia seguinte, o escritório da Heitor Empreendimentos, no 30º andar da Torre do Rio de Janeiro, estava sendo preenchido lentamente pelos primeiros funcionários. Na sala de conferências, onde normalmente aconteciam reuniões semanais da diretoria, estava reunido um grupo incomum. Heitor estava sentado na cabeceira da mesa, com os documentos trazidos ontem por Catarina espalhados na sua frente. À sua direita, Ricardo examinava os projetos em um tablet, enquanto Júlia e Catarina ocupavam lugares do lado oposto. Analisei a situação financeira da empresa. Ricardo guardou o tablet. Está ruim, mas não desesperadora. O principal problema não são nem as irregularidades na documentação, mas a perda da confiança dos investidores. E como o senhor sugere que resolvamos isso? Perguntou Heitor, sua voz carregada de cansaço, depois de uma noite mal dormida. Com uma transformação completa, respondeu Catarina, espalhando um novo documento na frente deles. Um plano de reestruturação que preparei nas últimas semanas. Transformamos a Heitor Empreendimentos na primeira empresa de construção civil totalmente voltada para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Júlia se inclinou sobre o documento. Isso são meus projetos, os que mostrei ao meu pai mês passado. Certo? Ricardo sorriu. Catarina os viu no meu escritório e percebeu o potencial. Suas ideias de condomínios ecológicos, com áreas compartilhadas, se encaixam perfeitamente na nova visão da empresa. Heitor examinava os documentos com crescente interesse. Esses números são reais? Eu os verifiquei 3 vezes, disse Catarina. O mercado de imóveis ecológicos está crescendo a uma taxa de 15% ao ano. Os jovens não querem mais morar em desertos de concreto. Eles procuram comunidades, verde, soluções sustentáveis. Mas os custos serão maiores. No começo, admitiu Ricardo,
Por isso, precisamos de um parceiro financeiro forte, alguém que acredite nessa visão e tenha paciência para esperar o retorno do investimento. E esse parceiro é você? Heitor olhou para ele com ceticismo. Não só eu. Ricardo pegou uma pasta e tirou outro documento. Conversei com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles estão interessados em financiar projetos ecológicos no Brasil. Nossa empresa poderia ser pioneira. Júlia se levantou e foi até a janela. Daquela altura, São Paulo parecia uma maquete. Prédios em miniatura, fitas de ruas, manchas verdes de parques. Nós realmente poderíamos mudar alguma coisa, disse ela em voz baixa. Não apenas construir, mas criar lugares onde as pessoas queiram viver. Catarina observava Heitor atentamente. Ela via em seus olhos a mesma centelha que lembrava dos tempos em que eram jovens e cheios de ideais. Você se lembra da nossa primeira conversa em Curitiba? Perguntou ela. Você disse que queria construir não apenas apartamentos, mas comunidades. Heitor esfregou as têmporas. Isso foi há muito tempo. Mas esse sonho nunca realmente morreu, certo? Júlia se aproximou dele. Eu vejo isso quando você fala sobre seus projetos, esse brilho nos olhos quando você fala de possibilidades, de potencial. Nós podemos fazer isso juntos, disse Ricardo. Cada um de nós traz algo único. Minha experiência e contatos, a visão de Júlia, as habilidades administrativas de Catarina, seu conhecimento do mercado e a capacidade de executar projetos. E Antônio? Perguntou Heitor. E a comissão de planejamento? Já me ocupei disso, respondeu Catarina. Preparei um relatório completo sobre as irregularidades junto com um plano de reparação. Vamos apresentá-lo à comissão voluntariamente antes que a mídia saiba de tudo. Isso mostrará que estamos prontos para assumir a responsabilidade pelos erros e corrigi-los. Isso é suicídio, resmungou Heitor. É a única saída, corrigiu Ricardo. Ou nós mesmos pegamos o touro pelos chifres, ou daqui a uma semana não haverá nada para salvar. Júlia colocou a mão no ombro de Heitor. Você não precisa fazer isso sozinho. Não desta vez. Pela janela da sala de conferências, o sol da manhã entrava, iluminando os documentos espalhados na mesa, planos, projetos, sonhos transcritos no papel. Catarina se levantou e foi até a cafeteira no canto da sala. Você se lembra de como você sempre dizia que um bom empreiteiro precisa ser capaz de prever o futuro? Perguntou ela, servindo café nas xícaras. Ver o potencial onde outros só veem problemas? Heitor acenou com a cabeça. Este é exatamente esse momento, continuou ela, distribuindo o café. Podemos nos afogar no passado, nos erros e arrependimentos. Ou podemos construir algo novo, algo melhor. Em fundamentos sólidos, acrescentou Júlia com um sorriso. Ricardo se levantou e foi até a janela. Você vê essa cidade? Apontou para a paisagem de São Paulo. Ela está mudando, evoluindo. Talvez seja a hora de mudarmos junto com ela? Heitor ficou em silêncio por muito tempo, olhando para os documentos à sua frente. Finalmente, levantou o olhar e olhou sucessivamente para cada uma das pessoas presentes. Será difícil, disse ele finalmente. Muito difícil. Mas não impossível, respondeu Catarina, e pela primeira vez em muito tempo não havia um traço de amargura em sua voz. Afinal, é para isso que nós servimos, para realizar o impossível. Do lado de fora, São Paulo estava acordando, sem saber que em um de seus arranha-céus estavam sendo tomadas decisões que podiam mudar não apenas o destino de algumas pessoas, mas também o futuro da própria cidade. E talvez, pensou Catarina, olhando para seu ex-marido com uma mistura de esperança e cautela, também o futuro de todos eles. 2 semanas após a memorável reunião na Torre do Rio de Janeiro, a sala de conferências da prefeitura estava lotada.
Jornalistas com blocos de notas e câmeras se aglomeravam pelas paredes, enquanto na mesa principal estava sentada a comissão de planejamento com Helena Pereira à frente. Heitor, vestido com seu melhor terno, estava sentado entre Catarina e Júlia, sentindo sobre si dezenas de olhares avaliadores. "Vamos ao caso Heitor Empreendimentos", anunciou Pereira, colocando os óculos de leitura, à luz das recentes denúncias de irregularidades. "Se posso", interrompeu Heitor, levantando-se. "Gostaria de apresentar um relatório completo sobre o estado de nossos projetos, juntamente com propostas de reparação." Um murmúrio percorreu a sala. Catarina se endireitou na cadeira, observando as reações dos presentes. Ela passou as 2 últimas semanas ajudando a preparar esse relatório, conduzindo uma auditoria interna e planejando uma estratégia de reparação. "Por favor." Pereira acenou com a cabeça, mas seus olhos permaneceram frios. Heitor começou a apresentação. A cada slide, sua voz se tornava mais confiante. Ele falou sobre os erros do passado, sem desculpas, apresentou soluções concretas, mostrou a nova visão da empresa. Júlia ocasionalmente intervinha com detalhes técnicos sobre soluções ecológicas, enquanto Catarina complementava a apresentação com dados financeiros. "É uma abordagem muito abrangente", disse Pereira quando eles terminaram. "Mas palavras são uma coisa, ações. Por isso preparamos isto." Catarina entregou a ela outro documento. Carta de intenção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, confirmando seu interesse em financiar nossos projetos ecológicos, além do compromisso de realizar uma auditoria ambiental independente de todos os investimentos em andamento. Naquele instante, a porta da sala se abriu e Antônio entrou. "Desculpe o atraso", disse ele em voz alta, "mas acho que tenho algo que interessará à comissão." Heitor sentiu seu estômago se contrair. Júlia, sob a mesa, apertou sua mão. "Senhor Antônio", Pereira olhou para ele severamente, "o senhor está aqui como observador, não como participante. Observador com provas de negligência de longa data nos projetos da Heitor Empreendimentos." Antônio tirou sua própria pasta de documentos, incluindo a confirmação de subornos para inspetores de obras. Catarina levantou-se calmamente. "Esses documentos se referem ao período antes ou depois de 2023. Antônio franziu a testa. "O que isso tem a ver? Porque, se for antes, já estão incluídos em nosso relatório, junto com toda a documentação de reparação e proposta de indenização. E se for depois, bem, o senhor terá que provar sua autenticidade." "A senhora está sugerindo que eu falsifiquei os documentos?" Antônio ficou vermelho. "Não estou sugerindo nada. Estou apenas afirmando os fatos. Assim como o fato de que o seu próprio projeto no bairro da Vila Madalena tem algumas divergências interessantes na documentação ambiental." A sala ficou em silêncio. Pereira tirou os óculos e observou Catarina atentamente. "Como a senhora..." "Trabalhei como analista financeira por 15 anos. Catarina sorriu levemente. "E tenho uma memória muito boa para números, especialmente aqueles que não somam corretamente." Antônio abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo entrou na sala acompanhado de 2 homens de terno. "Desculpe o atraso", disse ele calmamente. "Peço licença para apresentar os representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles estão muito interessados na nova abordagem de desenvolvimento sustentável no setor da construção civil brasileiro." Júlia aproveitou o momento de confusão para se inclinar para Heitor. "Tudo bem?" Ele acenou com a cabeça, sem tirar os olhos de Catarina, que estava respondendo às perguntas da comissão com a precisão de um cirurgião. Era a mesma mulher que certa vez sacrificou sua carreira pelas ambições dele. Mas agora ela era algo mais.
uma parceira de negócios cujas competências podiam salvar sua empresa. Sugiro um intervalo, anunciou Pereira, após 2 horas de apresentação e perguntas. A comissão precisa discutir alguns pontos em particular. Ao saírem da sala, Catarina parou perto de Antônio. Na próxima vez, antes de tentar destruir alguém, por favor, certifique-se de que não há esqueletos no seu armário, disse ela em voz baixa. No corredor da prefeitura, Heitor segurou o braço dela. Você sabia do projeto de Antônio? O tempo todo? Não só isso, respondeu ela, se libertando gentilmente de seu aperto. Mas ao contrário de alguns, eu não uso essas informações para chantagem, a menos que alguém me force a me defender. Nós mudamos, certo? Ele perguntou, em voz baixa. Os dois? Você ainda está mudando, ela o corrigiu. Eu já terminei minha transformação na cozinha. Júlia se aproximou deles com o telefone na mão. A mídia já está escrevendo sobre nossa apresentação. A maioria dos comentários é surpreendentemente positiva, porque as pessoas apreciam a honestidade, disse Ricardo, juntando-se ao grupo. Principalmente quando vem acompanhada de um plano de ação concreto. Catarina olhou pela janela para a paisagem de São Paulo. Em algum lugar ali, em um dos prédios que ajudou o Heitor a projetar e financiar, ficava sua primeira cozinha profissional. O lugar onde ela se reencontrou. Sabem o que é engraçado? Disse ela, sem tirar os olhos da cidade. Às vezes, é preciso perder tudo para entender o que é realmente importante. E o que é importante? Perguntou Júlia. Os fundamentos, respondeu Catarina. Não apenas em prédios, mas na vida, nos negócios, nos relacionamentos. Se não forem sólidos, mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. Pereira saiu da sala de conferências. Podemos continuar. Heitor respirou fundo e endireitou a gravata. Prontos? Para construir algo novo? Catarina sorriu levemente. Sempre. O final da tarde no restaurante Casa do Gaúcho tinha um caráter especial. Catarina estava preparando um menu de degustação para a nova rede de restaurantes que seria construída nos prédios da Heitor Empreendimentos. Júlia estava sentada no balcão da cozinha, fazendo anotações e esboços, enquanto Heitor observava as duas a certa distância, encostado na soleira da porta. Este molho é incrível, disse Júlia, experimentando outro prato. Eu sinto cardamomo e um pouco de pétalas de rosa. Catarina sorriu, finalizando a decoração do prato. É uma receita antiga da minha avó, mas com um toque moderno, assim como nossos novos projetos. Respeito pela tradição, aliado à inovação. Heitor se aproximou, admirando as refeições elegantemente dispostas. Eu me lembro de você tentando experimentar essa receita 10 anos atrás. Sim, Catarina acenou com a cabeça, sem interromper o trabalho. Mas naquela época eu não tinha coragem de confiar na minha própria intuição. Às vezes, leva tempo para encontrar a própria voz. Júlia passou o dedo em seu bloco de desenho, onde havia esboçado o projeto de interior do restaurante. Eu pensei em combinar motivos tradicionais brasileiros com elementos modernistas. Algo como este prato, sabores familiares em uma nova versão. Eu gosto dessa ideia, disse Ricardo, entrando na cozinha. Desculpe o atraso, a reunião com o banco se prolongou. Catarina começou a arrumar outros pratos. Algum problema? Pelo contrário, Ricardo sentou-se ao lado de Júlia. Eles ficaram impressionados com nosso plano de reestruturação. Gostaram especialmente da ideia de combinar construção sustentável com a revitalização cultural de espaços urbanos. E a comissão de planejamento? Perguntou Heitor, involuntariamente se tensionando. Pereira ligou a 1 hora. Ricardo pegou um copo d'água. Eles aprovaram preliminarmente nosso plano de reparação, desde que haja auditorias regulares e total transparência do processo de construção. Júlia guardou o lápis. E Antônio? Ele retirou suas acusações.
Ricardo sorriu significativamente. Aparentemente, ele não queria que ninguém examinasse seus próprios projetos com muito cuidado. Catarina colocou na frente deles um novo prato, um tradicional caldo verde em uma versão moderna, servido em um pão de forma oca com creme de trufas. Isso me lembra nosso primeiro almoço juntos em Curitiba, disse Heitor em voz baixa, olhando para a sopa, naquela pequena lanchonete em São Francisco. Eu me lembro, Catarina acenou com a cabeça. Você disse naquela época que queria mudar o rosto das cidades brasileiras, criar espaços que unissem as pessoas, não as dividissem. E ainda quero isso, disse Tiago, endireitando-se. Talvez agora, com a equipe certa e com as intenções certas, acrescentou. Luísa, significativamente. Na cozinha, instalou-se um silêncio, quebrado apenas pelo suave borbulhar dos molhos que cozinhavam e pelo zumbido da ventilação. Alice continuou trabalhando, seus movimentos firmes e metódicos. Cada gesto, cada corte na faca, cada tempero, tudo tinha um propósito e um significado. Sabem, disse ela, finalmente terminando mais um prato, cozinhar me ensinou algo importante. Você não pode enganar na cozinha. Ou os ingredientes são frescos e de alta qualidade ou não. Ou o processo está correto ou não. O resultado sempre mostrará a verdade. Como na construção civil, resmungou Tiago. Como na vida, corrigiu-o Luísa. Mário observava-os com interesse. É fascinante como vocês três trabalham juntos. Sinceramente, quando começamos este projeto, eu tinha dúvida se daria certo. Nós também, admitiu Alice, colocando minúsculas flores comestíveis em um prato. Mas às vezes, as melhores coisas surgem das combinações mais improváveis. Luísa inclinou-se sobre seu caderno de desenho. Assim como este projeto, acrescentou mostrando um novo esboço. A combinação de um restaurante com um espaço cultural e um jardim no terraço. Um lugar onde as pessoas podem não apenas comer, mas também se encontrar, conversar, sentir-se parte de algo maior. É mais do que um projeto de restaurante ou prédio, disse Tiago, olhando para os esboços. É uma visão de um novo modo de vida na cidade. Alice olhou para ele com aprovação. Você está começando a falar como o Tiago de antigamente. Aquele que sonhava em mudar o mundo, não apenas em ganhar dinheiro. Talvez ele nunca tenha realmente desaparecido, respondeu, em voz baixa. Talvez só tenha se perdido pelo caminho. O mais importante é que ele encontrou o caminho de volta, disse Luísa apertando sua mão. Mário levantou-se e foi até a janela. O sol se punha lentamente sobre São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Sabem o quê? Acho que criamos algo excepcional. Não apenas um negócio ou um projeto de construção, mas uma verdadeira visão do futuro. Alice colocou diante deles o último prato, uma sobremesa inspirada no céu paulistano ao pôr do sol. Elementos rosa e dourados compunham uma harmonia no prato. Para novos começos, disse ela, levantando uma taça de água. E para os fundamentos antigos, acrescentou Tiago, sobre os quais podemos construir algo melhor. Do lado de fora, São Paulo se preparava para a noite e na cozinha do restaurante, sob o morro, 4 pessoas, unidas por uma rede complexa de relacionamentos e histórias, planejavam o futuro, não apenas o seu, mas também da cidade que amavam. O vento de outubro girava folhas douradas ao redor do canteiro de obras em Alphaville, onde estava sendo construído o primeiro projeto da Nova Desenvolvimento Ibirapuera. Luísa estava na frente de um grande painel informativo onde estavam as visualizações do futuro complexo, Jardins de Alphaville, como o haviam chamado em conjunto durante uma das sessões noturnas de planejamento. Gosto deste ângulo, disse Alice, parando ao lado dela com 2 copos de café fumegante. Mostra como o prédio se integra ao ambiente em vez de dominá-lo.
Luísa aceitou o café com gratidão. Foi ideia do Tiago. Ele me surpreendeu. Antes, ele sempre apostava em prédios altos e imponentes. As pessoas mudam, Alice sorriu levemente. Às vezes, elas só precisam da motivação certa. No canteiro de obras, os trabalhadores estavam terminando de lançar os fundamentos do primeiro prédio. Tudo estava acontecendo sob a supervisão rigorosa dos inspetores e com total transparência do processo. Câmeras online transmitiam o progresso das obras ao vivo, e os relatórios ambientais semanais estavam publicamente disponíveis. Sabe, Luísa encostou-se na barreira. Quando começamos este projeto, eu tinha medo de que fosse estranho. Você, eu, Tiago. Eu também tinha medo disso, admitiu Alice. Mas acho que todos amadurecemos para a situação. Graças a você. Luísa olhou para ela com admiração. Você nos mostrou que é possível construir algo novo sem destruir o passado. Nesse momento, um carro familiar parou no canteiro de obras. Tiago desceu, segurando uma rolo de planos debaixo do braço. Ele parecia diferente de alguns meses atrás. Menos tenso, mais autêntico. Até seus ternos ficaram menos formais, como se ele finalmente tivesse se permitido um pouco de liberdade. Os senhores pedem para ver as últimas modificações, anunciou ele, aproximando-se delas. A equipe de paisagismo sugeriu algumas mudanças no projeto dos jardins comunitários. Alice e Luísa inclinaram-se sobre os planos. O projeto evoluiu desde o início de sua colaboração, tornando-se algo mais do que apenas mais um condomínio residencial. Cada elemento foi cuidadosamente pensado, desde os espaços comuns até o sistema de coleta de água da chuva. Aqui, podemos colocar um jardim de ervas para o restaurante. Alice apontou para um dos terraços. Ervas frescas direto do terraço para a cozinha. E aqui poderia ser uma área de oficinas, acrescentou Luísa. Um lugar onde os moradores pudessem aprender a cozinhar, jardinagem, talvez até mesmo os fundamentos de um estilo de vida sustentável. Tiago observava-as com uma expressão estranha. Eu me lembro de rir dessas ideias, disse ele em voz baixa. Elas me pareciam impraticáveis, muito idealistas. E agora? Perguntou Alice. Agora vejo que este é o futuro, não apenas da construção, mas da maneira como vivemos. O vento trouxe o cheiro das folhas de outono e da terra úmida. Do parque próximo, chegavam as vozes das crianças brincando. Luísa começou a esboçar algo em seu caderno inseparável. Sabem o que é mais estranho? Disse ela, sem tirar os olhos do desenho. Que tudo isso começou com um jantar desajeitado na casa dos meus pais. Alice riu baixinho. A vida às vezes escreve os melhores roteiros. A propósito de seus pais, Tiago tossiu. Seu pai ligou de manhã. O Banco Europeu aprovou o financiamento adicional, com a condição de que mantenhamos a direção atual do desenvolvimento. E a equipe administrativa, acrescentou Alice, significativamente. Sim, Tiago olhou para ela. Eles apreciam a diversidade de perspectivas na administração. Luísa levantou os olhos do caderno. Você está falando como um homem de negócios, mas é sobre algo mais, não é? Sobre o equilíbrio, sobre diferentes maneiras de ver o mundo, sobre complementaridade, disse Alice em voz baixa. Como em uma boa cozinha, não se trata de todos os ingredientes serem iguais, mas de interagirem entre si. Tiago foi até a grade e olhou para o canteiro de obras. Os trabalhadores estavam terminando outra etapa do trabalho. O sol rompia, as nuvens de outono, projetando longas sombras sobre o concreto fresco. Sabe, Alice, disse ele, sem se virar. Quando nos separamos, eu pensei que era o fim, que eu tinha queimado todas as pontes. E, no entanto, construímos novas, completou ela, parando ao lado dele, mais fortes, sobre fundamentos melhores. Luísa juntou-se a eles, segurando seu caderno de desenho. Olhem, mostrou-lhes o desenho.
Pensei em adicionar corredores de vidro entre os prédios para que as pessoas possam se encontrar até mesmo no inverno, criar uma comunidade durante todo o ano. Alice olhou para o esboço. Isso me lembra as pontes de Veneza. Elas conectam diferentes partes da cidade, mas elas mesmas também são lugares de encontro. Pontes nunca são demais, disse Tiago, e em sua voz houve uma nota que elas não ouviam há muito tempo, a pura alegria da criação. Eles ficaram ali, em três, olhando para o projeto em desenvolvimento. Cada um deles via nele algo diferente. Alice, um lugar onde as pessoas compartilhariam comida e histórias. Luísa, um espaço que combinaria modernidade e natureza. Tiago, um símbolo de como os negócios podem servir à comunidade. Temos que inventar algo especial para a inauguração, disse Alice finalmente. Algo que mostre que este não é um empreendimento imobiliário comum. Um festival, sugeriu Luísa, combinando arquitetura, arte culinária e ecologia, com oficinas abertas para os moradores, acrescentou Tiago. Vamos mostrar que não estamos construindo apenas apartamentos, mas um estilo de vida. O vento trouxe novamente o cheiro do outono e com ele a promessa de mudanças. Alice olhou para as duas pessoas ao seu lado, seu antigo amor e a mulher que poderia ter sido sua rival, mas se tornou sua amiga. E pensou que, às vezes, as maiores tragédias da vida podem levar às mais belas transformações. É preciso apenas ter a coragem de deixá-las acontecer. Uma semana antes da grande inauguração dos Jardins de Alphaville, São Paulo mergulhou na monotonia invernal. Neve com chuva caía obliquamente e um forte vento testava os novos plantios nos jardins comunitários. Na cozinha de demonstração de um apartamento modelo, Alice estava finalizando os preparativos para um jantar de teste para representantes da mídia e autoridades locais. Temos um problema. Luísa entrou na cozinha, segurando um tablet. Renato acabou de publicar um artigo no Valor Econômico. Alice largou a faca e enxugou as mãos. Mostre! O artigo era malicioso e, precisamente, direcionado, ele não atacava diretamente o projeto ou a empresa, mas questionava a autenticidade de suas soluções ecológicas, sugerindo que era apenas uma fachada de marketing. Não é só isso, Luísa passou a página. Ele encontrou moradores do Aqua Tower. Eles vão protestar durante a inauguração. Alice endireitou-se. Onde está Tiago? A caminho. Ele estava em uma reunião com investidores quando isso foi publicado. Nesse momento, Mário entrou na cozinha, como sempre sereno, embora seus olhos revelassem tensão. Vejo que vocês já sabem, disse ele sentando-se no balcão da cozinha. Conversei com os advogados. Podemos processar o jornal, mas isso só vai piorar as coisas, completou Alice, e confirmará que temos algo a esconder. Luísa encostou-se no balcão. E os moradores do Aqua Tower? As reclamações deles são justificadas. Aqueles problemas com os fundamentos eram reais. Ouviram a voz da porta. Tiago estava na entrada, encharcado pela chuva. E eu preciso me confessar sobre eles. Alice olhou para ele atentamente. O que você sugere? A verdade, respondeu ele, aproximando-se. Toda a verdade. Sobre os erros, sobre esconder os problemas, sobre como o dinheiro se tornou mais importante do que as pessoas. Ele parou no balcão da cozinha. E sobre como estamos tentando consertar isso. Mário balançou a cabeça. É arriscado. Os investidores investiram na visão de futuro, interrompeu Luísa. Em transparência e responsabilidade social. Como podemos pregar esses valores se nós mesmos não os seguirmos? Alice voltou a cortar os vegetais, seus movimentos firmes e metódicos. Lembram-se do que eu disse sobre os fundamentos? Que eles precisam ser sólidos. Ela levantou os olhos. Este é nosso momento de prova. Ou realmente criaremos algo novo, ou seremos mais uma empresa que finge mudar.
Um silêncio pairou na cozinha, interrompido apenas pelo som da faca batendo na tábua de corte. Do lado de fora, a chuva com neve continuava a bater contra as janelas e a cidade mergulhava no crepúsculo invernal. "Tenho uma ideia", disse Alice finalmente, "mas exigirá coragem de todos nós." No dia seguinte, a sala de conferências do prédio principal dos Jardins de Alphaville ficou lotada. Jornalistas, ativistas, moradores do Aqua Tower, todos vieram atraídos pela notícia de uma declaração importante. Tiago estava na frente do microfone, mas não estava sozinho. À sua direita estava Alice, à esquerda, Luísa. Atrás deles, na mesa da presidência, estavam sentados Mário e representantes de organizações ecológicas e sociais. 10 anos atrás, começou Tiago, eu cometi um erro. Como um jovem empresário, desesperado para ter sucesso, ignorei os problemas com os fundamentos do projeto Aqua Tower. Enquanto ele falava, Alice observava os rostos dos presentes. Ela viu como a desconfiança inicial dava lugar ao espanto e depois, lentamente, à compreensão. Por isso hoje, junto com meus sócios, anuncio a criação de um fundo de compensação para os moradores do Aqua Tower. Mas não é só isso. Luísa foi para a frente. Como parte de nosso compromisso com a transparência, lançamos um programa de monitoramento social. Cada etapa de nossos projetos estará sob a supervisão de uma comissão composta por especialistas e representantes da comunidade local. Alice juntou-se a eles no microfone. E em cada um de nossos projetos haverá espaço para iniciativas locais. Nos Jardins de Alphaville, estamos lançando um centro de educação ambiental e uma escola de culinária, onde ensinaremos como viver em harmonia com o meio ambiente. Mário levantou-se de seu assento. A Desenvolvimento Ibirapuera está mudando, porque o mundo está mudando. Não queremos ser apenas uma empresa de construção. Queremos ser um catalisador de mudanças positivas em nossas cidades. Após a apresentação, quando os jornalistas se dispersaram e a sala esvaziou lentamente, uma representante dos moradores do Aqua Tower aproximou-se de Tiago. "Não perdoamos", disse ela em voz baixa, "mas apreciamos a sinceridade e queremos fazer parte dessa mudança." No final da noite, quando os últimos convidados deixaram o prédio, os 4 sócios estavam sentados na cozinha de demonstração. Alice preparou um jantar simples, um tradicional caldo verde e pão caseiro. "Foi uma decisão corajosa", disse ela, servindo a sopa em tigelas. "Necessária", respondeu Tiago. "Como você disse, os fundamentos precisam ser sólidos." Luísa sorriu, inalando o aroma da sopa. "Sabem o quê? Acho que pela primeira vez desde o início deste projeto, eu sinto que realmente estamos fazendo algo verdadeiro." "Porque pela primeira vez não estamos fingindo", disse Mário. "Nem para os outros, nem para nós mesmos." Do lado de fora, a neve parou de cair e a lua rompeu as nuvens, iluminando os novos edifícios com uma luz prateada. À distância, brilhavam as luzes de São Paulo, a cidade que lentamente, projeto após projeto, eles estavam começando a mudar. Não apenas sua arquitetura, mas também a maneira como as pessoas viviam nela. Este era o novo capítulo deles. E desta vez, eles o escreveriam juntos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um joinha e comente abaixo o que você achou desta história. Vejo você no próximo vídeo.